puder, a gente visita os outros para a gente entender melhor. Dizia a todos, está falando a quantos? Então não está restrição, está falando a todos. Então todos você está incluído, eu estou incluído, todo mundo está incluído. Dizia a todos. Todos quem? Estavam ali, seguindo ele. Se alguém quer vir após mim, vai. Então, um artigo indefinido, é quem quiser, não é forçado, mas tem a maneira correta de seguir, é do jeito que eu quero. Agora vai falar como que deve seguir. Se alguém quer vir após mim, o que ele tem que fazer? Primeiro, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz. E siga-me. Agora a pessoa tem que pensar, quer ir ou não? Ele já mostrou as condições. Que às vezes a pessoa pensa que servir a Deus é servir de qualquer jeito. Não. Tem um padrão. Tenha o jeito certo. Não é do jeito que eu quero. Então aqui está o padrão. É sério, mas é isso aí que Jesus está falando. Aí ele vai falar por quê. Versículo 20. Vai estar falando por que deve ser assim. Porque que qualquer que quiser salvar a sua vida, vai, perdá-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Nossa, pai. Aí o versículo 25, fala assim, porque, mais uma vez, porque que proveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque que qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Em verdade, vos digo que todos que aqui estão, algum há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Pai, a sua palavra, fala em nossos corações, que o Espírito Santo traga a revelação, para que possamos ser fortalecidos e edificados, em nome de Jesus. Podeis assentar. É uma palavra que Jesus está falando. Porque às vezes há pessoas que pensam que ser crente é viver de qualquer maneira. Que pensa que ele vai ser salvo só pelo fato de ele estar numa igreja, de confessar Jesus. Não. Há um padrão que Jesus estabeleceu para quem quer seguir a ele. Não é forçado, não é por força, mas se você quiser, se há um querer de você, se há um querer nosso seguir Jesus, nós temos que entender que temos que assumir o compromisso e a responsabilidade de obedecê-lo, de andar pelos seus caminhos, para que ele possa realmente salvar nós. Então nós temos que entender que servir Jesus vai exigir renúncias. Não tem como abraçar o mundo e o céu no mesmo tempo. Você vai ter que escolher.
Você vai ter que renunciar até mesmo a si mesmo e tomar a cruz. Mas ele já fez primeiro. Agora, se você vê uma palavra que tão poderosa, vamos dizer assim, que era uma palavra também tão decisiva, foi Jesus no Getsêmani. Ali estava uma decisão muito grande, porque ali Jesus estava sofrendo uma pressão. Como ser humano, ele sentiu. Ele, como Deus, ele já previu tudo o que ia acontecer. Mas como ser humano, chegou no Getsêmani, foi um conflito muito grande. Muitas das vezes, a gente passa por conflitos. Jesus nos alertou. Jesus disse: no mundo tereis. Ele não enganou ninguém. Não é só vitória. No mundo tereis. Não há aflições. Há como passar, como vencer. Então Jesus estava falando com os discípulos, com aqueles que eram mais chegados deles, que era Pedro, João e Tiago. Ele abriu o coração e disse para ele: a minha alma está angustiada. O estado que Jesus está. A que momento difícil. Ninguém quer passar por um momento assim. Ninguém quer passar por momentos maus, por momentos difíceis. Mas temos que entender que nesse mundo teremos aflições. Teremos que passar. Não é ficar na aflição, passar por elas. Então Jesus, naquele momento, ele fez uma oração que muitos crentes não teriam coragem de fazer. Que foi a oração essa? Ele pediu ao Pai. Ele pediu o quê? Que se fosse possível, passasse aquele cálice. Ou seja, Pai, se é possível, eu não quero passar por isso. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, e pedimos, mas teremos coragem de falar outra parte? O que ele disse? Mas se não seja feito como eu, mas como o Senhor, aí que é renunciar a si. Às vezes você quer de um jeito, mas você esqueceu que tem a vontade de Deus também. Então tem hora que nós temos que se lançar à vontade de Deus. Às vezes nós não queremos, mas não é como nós queremos, é se Deus quiser, nós vamos passar. Não seja feito como eu quero. Aí Jesus venceu ali. Quando Jesus foi para a cruz, ele já venceu, ele já está ciente. A luta e a prova foi ali no Getsêmani. Então nós passamos por alguns Getsêmani. E segundo nós lemos aqui, cada dia, renunciar a si. Agora, quem está disposto a isso? Quem está disposto a renunciar a si? Imagine aquela multidão ouvindo aquilo. Que às vezes nós pedimos alguma coisa, mas você não vai querer fazer. Por quê? Porque você não quer renunciar a Deus. E só obedece quem aprende a renunciar. Renunciar, obediência com subir. Tem gente que até obedece, mas só até onde ele quer. Que se confrontá-lo, acabou. Se bater de frente, não quero mais. Por quê? Ele obedece, mas não se submete. Ele obedece, mas não coloca debaixo da submissão. Uma coisa mais linda que o homem falou para Jesus, que Jesus até ficou maravilhado, foi a fé do centurião. Jesus virou para os seus e disse: nem no meio dos meus eu encontrei uma fé como esta. E era um romano, mas ele entendeu os princípios da fé. Ele disse para Jesus: Jesus, não é preciso que o Senhor vá na minha casa, manda uma palavra só. Aí ele vai falar por que ele acredita assim. Ele falou: porque eu sou um homem
sujeito à autoridade. Vê como é que ele começa? Ele não fala assim: Jesus, eu sou um homem de autoridade, eu sei o que é autoridade. Não, ele falou para mim: eu sou sujeito a alguém. Depois ele falou: e também tenho autoridade, mas antes de eu ter, eu sujeitei a alguém. Só tem autoridade quem obedece ou se sujeita a alguém. Por isso que muitos crentes, escuta isso, tem medo de expulsar demônios, porque só expulsa demônio quem está sujeito a Deus. Sujeitai-vos a e resistir. Então só resiste quem está sujeito a Deus. Mas aí ele não tem essa autoridade, apesar de ser um crente. Mas é um crente que não se submete, é um crente que não está disposto a obedecer, é um crente que não está disposto a submeter a ninguém, é um crente que não sabe, não conhece o caminho da autoridade. Jesus, pastor, onde ele está, ele se submeteu, ele se esvaziou-se de si. A maior prova ou luta é você esvaziar de você mesmo. Se você conseguiu vencer você consegue vencer qualquer coisa. Vence você primeiro, vence o seu orgulho, sua altivez, seu pensamento, e se sujeita, se esvazia para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus muitas das vezes vai contrariar a sua vontade. E você fala: Deus, faça a sua vontade, mas na hora de fazer tu não se sujeita. Não é? A hora de ter que perdoar tu não perdoa. A hora de ter que calar tu não cala. Como que você vai sujeitar se você vai ter autoridade se você não se sujeita a Deus? Sujeitar a Deus é sujeitar a sua palavra. E Jesus falou: renuncia a si. Agora, como que você vai renunciar? Tem que ter um entendimento. Você renuncia, por que você vai renunciar? Para se renunciar a si mesmo. Presta atenção e fala pausar para você entender. Renunciar a si mesmo não é perder. Para não é perder, mas confiar que Deus tem algo maior e melhor preparado para mim. Vamos aplaudir ele. Por que Jesus está pedindo isso? Qual é a razão dele estar me pedindo isso? Por que ele quer que eu renuncie, que eu abra mão das coisas? Porque ele está algo melhor para você. Mas para ele te dar algo melhor, você tem que abrir desse algo. A passagem que eu gosto muito da Bíblia, que eu sempre falo, é a passagem de Moisés. Lá em Hebreus 11, parece que é 32, fala assim: Moisés, sendo um homem, quer dizer, ele está maduro, ele sabe o que está fazendo, é menino, sendo, recusou ou escolheu, eu vi uma escolha, assim, escolheu ou recusou, né? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolheu sofrer com o povo de Deus. Quem faria isso se não soubesse o que está fazendo? Ele escolheu o Egito era uma potência maior da época, olha a posição que ele estava, mas ele recusou aquilo, recusou os prazeres do Egito, recusou a fama, recusou tudo para sofrer. Qual é o doido que faz isso? Isso é doideira. Abrir mão de uma regalia para sofrer? Quem faz isso?
se não tiver consciência do que está fazendo. Aí a palavra continua: preferindo ser maltratado com o povo. Aí vem, porque tinha em vista. Fala, porque tinha em vista a recompensa. Saiu como quem vê o invisível. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele estava trocando uma coisa temporal por uma eterna. Aí a Bíblia ainda diz: ele considerou o vitupério de Cristo maior ou melhor do que os prazeres do Egito. Que vitupério? Sofrimento de Cristo. Mas como se ele não estava lá? Se ele não estava aqui? Ele estava lá no Egito. O que ele viu? Ele viu isso aqui. Ele viu esse que nós estamos vivendo hoje. Ele viu tudo que Jesus ia passar por ele, antes de Jesus passar. É muito forte, né, irmão? Que fé! Mas ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que renunciar a alguma coisa. Então, irmãos, claro, para você entender, sem renúncia ninguém consegue servir a Jesus. Sem renúncia você não consegue seguir Jesus. Jesus está falando, mas você tem que entender que a sua renúncia vai te levar aonde? Qual é a sua visão? Qual é o seu propósito em servir a Deus? Se não é o céu, qual que é? Se não é dar a vida eterna, qual que é? Porque se não for a vida eterna, você pode fazer o que você quiser, aproveitar os prazeres deste mundo. Mas se você quer a vida eterna, você tem que renunciar ao prazer desse mundo. Aí você tem que decidir. Não pode ter dois pensamentos. Então Jesus está falando: quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Aí eu pergunto: até quando você está disposto a renunciar a si mesmo? Você está disposto? Isso é coisa para meditar. Isso é coisa para se pensar. Por isso que Jesus falou: senta e pensa. Tem que decisões que tem que ser pensada. Você está abrindo mão de uma coisa muito importante para você, mas para quê? O que eu vou ganhar com isso? Lembra que Pedro perguntou a Jesus: Jesus, eu deixei tudo, deixei a casa, o que eu vou ganhar? Pedro fez a pergunta, Jesus falou que ele ia ganhar. Então, irmão, para você ter a vida eterna, você tem que abrir a mão de uma vida que não é eterna. Aí Jesus continua onde nós lemos: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á, mas qualquer por amor de mim perder a sua vida, porque que proveito o homem granjear o mundo? O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta? Hein? Nada. Quanta gente tem tanto império aí, construiu tanto império e largou tudo. Então a pessoa está ganhando e está perdendo ao mesmo tempo. Ele está ganhando, mas está se perdendo. Ganhando, mas se perdendo. Quantas pessoas estão ganhando, mas se perdendo? Perdendo na vida espiritual, perdendo em comunhão, perdendo a fé, perdendo tanta coisa. Para ganhar o quê? Para ganhar algo que não é eterno. Aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Onde está o seu coração, irmão? Jesus não te salvou para ficar aqui. Jesus não te chamou para viver aqui. Jesus te chamou para viver lá. Jesus te chamou para a casa do Pai. Entenda para que Jesus te chamou. Se fosse para viver aqui, Ele tinha te deixado lá. Mas Ele te chamou porque Ele quer te levar para um lugar muito melhor do que esse que tu está. Milhões de vezes melhor do que esse que você está. Não pode comparar
Nada que você passar aqui se compara da glória que há de ser revelada. Paulo disse: as aflições deste mundo não se compara. Tudo que você passar não se compara àquilo que você vai receber. Vamos aplaudir Jesus? Isso é fé. Fala assim: isso é fé. Fala assim: Moisés saiu como quem via o invisível. Uma observação: Moisés teve um encontro com Deus lá para fazer essa decisão. Ele foi encontrar Deus 40 anos depois que ele tomou essa decisão. Ele foi para o deserto, viveu em Midian. De repente ele subiu no monte, ali Deus falou com ele. Mas ele já tinha tomado a decisão lá. Agora Deus se revela a ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Moisés viu Deus. Mas por quê? Ao que levou a ele ter a experiência. Quem tem comunhão com Deus aqui? A que levou a ele encontrar Deus? Uma decisão que ele tomou lá no Egito. Aí Deus agora se revela a ele. Considerou-se o vitupério de Cristo. Aí Moisés não entrou na terra prometida, entrou? Não entrou nessa terra aqui, mas na outra ele entrou. Quem que estava lá no Monte da Transfiguração? Quem estava? Hein? Com quem? Com Jesus. Aí, aquela decisão lá no Egito, onde levou ele. Então você não sabe o que Deus tem preparado para você. Você não sabe o que Deus preparou para vós. É muito mais do que o mundo te oferece. É muito mais do que prazeres, do que carro, do que isso tudo é bom. Mas não troca isso por Jesus. Não troca isso pela sua fé nele. Não troca isso pela uma santa ceia. Porque isso aqui é algo que é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Para se renunciar a si mesmo significa dizer não à sua própria vontade. E aí? Quem está disposto? Hein? Quem está disposto, levanta a mão e pensa para levantar. Porque quantas vezes a sua vontade prevaleceu? Quantas vezes você fez o que você quis e não submeteu a uma ordem de Deus? Quantas vezes o Espírito Santo falou contigo e você não obedeceu? Quantas vezes o Espírito Santo tocou em você e você não fez o que ele pediu? Você se lembra? Está se lembrando? Quantas vezes ele falou com você, tu sentiu alguma coisa, mas não obedeceu? Porque prevaleceu a sua vontade. Prevaleceu com a maneira que você quer. Você não sujeitou à maneira de Deus. E por isso, então renunciar significa dizer não à minha própria vontade. Não é fácil não, mas quem falou que é? Quem disse para você que é? Qual evangelho que te ensinou isso? A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. E olha, são poucos que passam por ela. Mas larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Então a porta é estreita e o caminho é estreito. Então há uma porta e há um caminho. Então há uma porta e há um caminho. O caminho é Jesus e a porta também é Ele. Se você entrar para essa porta, agora tem que seguir o caminho está falando como que deve seguir. Negar-se a si, mais o que? Tomar a sua, e depois segue-lhe. Todo dia fazer isso?
Amém? Assim, não é fácil não, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu vou conseguir. Vamos aplaudir Ele, que Ele está aqui nessa noite. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Glória a Deus. Fala, renunciar a si mesmo significa submeter-se à vontade de Deus. Você está disposto primeiro a renunciar a sua, para submeter a dele. Nós oramos, Deus faça a sua, mas na hora de nós fazer, e aí? A nossa vontade prevalece. E para você fazer a vontade de Deus, primeiro você saber qual que é. E a Bíblia diz, não sejai-vos insensato, mas entendei a vontade de Deus. Só vou falar uma vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja santo. Que você seja separado. Que você ande em santidade. Essa é uma da vontade de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. E Pedro fala assim, e sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então a santidade é a vontade de Deus. O que é santidade? Separado do mundo. Você foi separado do mundo, você foi escolhido para viver para Deus. Isso não é bom ou não? Mas tem que sair do mundo. O mundo que eu falo é sistema. É o mundo natureza. O mundo que Deus fez é belo, maravilhoso. Mas é o mundo sistema. E o sistema, quem governa é Satanás. Por isso que nós temos que sair fora. Tanta moda, tanta coisa que Satanás conduz. Mas você tem que entender que você é de Jesus, irmão. Você é crente. Você é de Cristo. Tem lugar que você não pode ir mais. Mas por que eu não vou? Porque eu sou crente. Se as pessoas perguntar, por que tu não vai? Porque eu sou crente. Porque eu sou de Jesus. Não tenha vergonha disso. Porque Jesus falou, quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei quando eu voltar. Tem gente que tem vergonha de dizer em um ambiente que ele é crente. Tem o quê? Você tem vergonha de falar que você é crente, de mostrar que você é crente? Porque o ambiente que você está tão ruim, que você não pode nem falar que é. As pessoas vão até admirar, mas você é crente aqui? Não é? Então, põe na sua cabeça, tu é uma pessoa santa. Você não pode estar na roda de escarnecedores, falando piadas indecentes. Você não pode ter mais comunhão com as trevas. Não une o que Deus separou. Não há comunhão, a luz com as trevas. Deus fez separação da luz com as trevas. E quanta pessoa quer dar comunhão? De mão dada com as trevas, com o mundo? Não, você não é mais de lá. Jesus disse, vós não sois do mundo, como do mundo eu também não sou. Se o mundo vos aborrece, saiba que antes de aborrecer vocês, aborreceu a mim. Por quê? Porque eu testifico que as obras deles são más. Então as pessoas não querem ouvir a verdade. Se você é um amigo de um crente, de uma pessoa que não é crente, você vai ser amigo até você falar uma verdade. Porque o dia que tu falar, tu vai perder essa amizade. Fala uma verdade. Fala que prostituição é errado e vai para o inferno. Fala que ser afeminado vai queimar no inferno. Fala isso para ver se tu não acaba com a amizade ali. Fala a verdade. Como Jesus falava. Por isso que perseguiam Jesus. Por isso que não gostava de Jesus, porque Jesus é a luz, e a verdade, ela não dói como o mundo fala, a verdade, ela liberta. Aleluia!
Tem uns que falam, a verdade dói. Não, não dói não, a verdade liberta. Fala a verdade. Eu falei para um grupo de homens que eu estava conversando. Foi lá no Jurandir, né? Falei lá, a maior desgraça que um ser humano pode acontecer com ele é sair do mundo sem ter entregado a vida a Jesus. Sem ter Jesus como Senhor da vida dele. É a maior desgraça. Tu lembra daquele rico que Jesus falou na parábola? Como é que ele vivia? Arregalado, festas, tudo, mas não esperou que um dia ele ia morrer. Jesus estava dando um ensinamento, porque a decisão é aqui, que chegou do outro lado, não tem como mudar de lugar não. E ele estava num lugar perigoso, ele estava na treva. Aí a Bíblia diz que ele vivia resplandecente, em festa, orgia, tanta coisa, curtindo a vida, como ele disse. Um rico, e Lázaro estava como? Cheio de chaga. Mas o significado do nome de Lázaro é que Deus é meu socorro. Ele não foi para o céu porque ele é pobre, ele foi para o céu porque ele acreditava em Deus. E o rico? Porque acreditava em si mesmo. Aí quando ele morre, para onde o rico vai? Para o Hades. Ninguém veio buscar ele. A Bíblia diz que Lázaro morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão. E o rico? Quem veio buscar ele? Ninguém. E quando ele foi? Está perdido. Foi para onde? No Hades. E lá do Hades ele olhou para o cima, então ele estava embaixo. Ele olhou para cima e viu quem? Lázaro, na boa, tranquilo. Aí ele pediu, Abraão, pai Abraão, pede que Lázaro molha a mão, o dedo na água e refresca a minha língua. Aí o que ele pediu? Você vê que ele não reclamou por estar lá? Ele não falou, Abraão, por que eu vim para cá e lá? Ele não reclamou, ele sabe por que ele está lá. Porque ele escolheu aquele lado. Quando a pessoa morre, ele sabe por que está indo para o inferno. Ele sabe por quê. A consciência vai acusar ele. Uma coisa que a gente não pode fugir é da consciência. Você sabe que é um pecador. E todos precisam de Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram. Como que aconteceu? Instituídos estão da glória de Deus. Está todo mundo condenado. Agora Jesus veio. E Ele está aqui para salvar você, para transportar você, tirar do império das trevas e te levar para o reino de luz. Ou seja, mudar você de lado. Aí quando o rico olha, pede, o que Abraão falou? Não tem como. Há um abismo entre nós. Aí o catolicismo já perde o purgatório aí. Abismo entre nós e ninguém pode passar para cá. Quem está aí não pode passar para cá. Quem está aqui não pode passar para lá. Isso tem que acontecer lá embaixo. Aí ele fala, então Abraão, pede lá para falar com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, fala com eles para converter, para que eles não venham para cá onde eu estou. Agora ele preocupou com a família dele. Agora ele ora. Aí o que Abraão falou? Moisés e os profetas estão pregando. Pastor Flávio está pregando. Bispo Isso está pregando. Está todo mundo falando. Se eles crêem, eles não vão para aí. Quem crê, levanta a mão. Ninguém vai lá falar com ele não. O evangelho está sendo pregado. Se eles decidirem crer, eles vão mudar de lado, eles vão ser transportados. Porque Jesus nos transportou, irmão. Onde eu estava? Lá no inferno. Eu estava nas trevas. Jesus fez assim, ó, nos transportou. O que é transportar? Tirar de um lugar para o outro. Agora eu estou no céu. Agora eu estou na herança do céu. Se eu cair durinho aqui, pode fazer um louvor e a festa, que eu estou num lugar melhor do que esse.
Por quê, pastor? Porque eu creio. Isso é tomado pela fé. Assim, Moisés saiu como quem vê o invisível. Eu não vejo, mas eu creio. Isso é suficiente. Amém? Mas eu preciso saber a minha responsabilidade. Eu tenho que me manter salvo. E como? Para isso eu tenho que renunciar a muita coisa. Para isso eu tenho que renunciar primeiro a mim mesmo. Porque se você conseguir renunciar a você, as outras coisas vão ficar fácil. A primeira batalha é você. Jesus esvaziou de si. Amém? Quantos estão dispostos a se renunciar? Fala assim, renunciar a si mesmo significa abandonar toda a ambição pessoal. Está disposto? Fala, pastor, agora ficou apertado. Mas está disposto para seguir Jesus? Está disposto? Mas lembra o que eu falei antes? Você está abrindo mão de uma coisa para uma coisa melhor. Está disposto ou não? Fala assim, renunciar a si mesmo é abrir-se para o projeto de Jesus Cristo. É abrir mão do seu para dele. Tudo é troca. Fala, renunciar a si mesmo é renunciar ao ego e à vontade própria. Renunciar a si mesmo é colocar a vontade de Deus acima de tudo. Estou indo rápido cada hora, tá? Dá para fazer cada aqui. Mas para você entender o que é renunciar. Não é coisa muito fácil, mas ninguém falou que seria. Mas como que a pessoa consegue, pastor, fazer isso? Como ela entende que ela está abrindo a mão de uma coisa para uma coisa melhor. Então ela não vai ter dificuldade. Agora, quem não crê na vida eterna e no céu, ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai abrir mão, ele vai achar que o que ele tem é melhor. Não. Mas quem acredita de fato que há um céu e que Jesus foi preparar lugar para nós e que uma hora ele vai voltar, aí não vai ter dificuldade de abrir mão de nada, porque você está sabendo, você entende que você está abrindo mão de uma coisa para uma coisa 1000 vezes melhor, imaginadamente melhor, uma coisa temporal para uma coisa eterna, onde não vai ter mais dor. Imagina um lugar desse, não vai ter mais dor, né? Não vai ter mais dor de coluna, meu corpo vai ser um corpo transformado. Eu estou abrindo mão para essas coisas. Imagina um lugar onde Deus enxugará dos nossos olhos todas lágrimas. Ou seja, não vai ter nada que possa roubar sua alegria naquele lugar. Você vai esquecer de tudo que passou aqui. Nada vai te trazer tristeza. Lá não entra tristeza nem dor. Ai, irmão, quem não quer um lugar desse? Eu quero ficar nesse mundo para quê? Eu quero ficar aqui somente para cumprir a vontade de Deus e tchau, a benção. É ou não é? Aqui não é meu lugar. Aqui não é minha morada. Aqui eu estou como peregrino em terra estranha. Eu não sou daqui. Para casa eu irei. Não é só cantar não, é crer no que você canta. Mas para isso tem que renunciar a si mesmo e submeter-se à vontade de Deus. Fica de pé, irmão. Não dá mais. É uma mensagem grande. Quem sabe nós continuamos. De tudo que eu falei, guarda isso. Uma coisa que o Espírito Santo falou comigo aqui. Vai gravar no seu coração. Fecha os olhos para você ouvir isso de olho fechado. Muita coisa eu falei contigo e você não me obedeceu.
a sua vontade prevaleceu. Mas nós estamos na Santa Ceia para você pensar em você mesmo agora. Você está disposto a seguir Jesus ou não? Você está disposto a renunciar a si mesmo ou não? Qual é a sua vontade? Não, pastor, eu vou viver do jeito que eu quero, então você está no lugar errado. Aqui não é seu lugar. Você não deve viver como você quer, como Deus quer. Você não pode fazer do seu corpo o que você quer, Jesus te comprou. O seu corpo é dele agora. É a casa do Espírito Santo. Você não pode fazer o que você quer com o seu corpo. Então, pessoas que estão achando que Jesus não, ele é bonzinho, não. Ele tem princípios. Ele deixou uma ordem. Ele deixou algo para a gente seguir. Ele nos deixou o caminho, a pisada para nós seguir. Ser crente não é brincadeira, irmão. Você está lutando contra as trevas. Não deixa que Satanás te engane e te leve à vaidade do mundo. Aquele que constituir amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tenha Deus como seu inimigo. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você tem que escolher. Ah, mas estou disposto a viver como eu quiser. Então vive. Você é livre. Mas saiba que toda escolha tem uma consequência e toda escolha vai te levar para um lugar. Saiba que você está indo para um lugar. Eu espero que você tenha a escolha certa e vai para o lugar certo. Porque o preço já está pago. Isso é pela graça. Mas a graça não é sem graça, não. A graça tem o compromisso. Tem uma responsabilidade. Se você quiser servir a Deus, é da maneira que Jesus ensinou. É da maneira que ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Se você está disposto a pegar a sua cruz, a renunciar a si mesmo, então você pode seguir. Se não, irmão, não perca tempo. O tempo está curto, está abreviado. Tu não vê que as horas estão passando mais rápido? Não brinca com a tua alma. Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta você ganhar o mundo e prejudicar-se a si mesmo? É muito bom ter sonhos, objetivos, tudo isso é bom, mas não põe isso acima da vontade de Deus. Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus tem muita coisa melhor para ti. Creia no Senhor e na palavra, creia em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar e voltarei para buscá-los. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pai, no nome de Jesus, que a sua palavra traga reflexões naquilo que precisamos renunciar, naquilo que precisamos submeter. Pai, eu não quero ser um rebelde como Satanás, eu quero ser um filho obediente. Então me ajuda, Pai, a vencer os meus conceitos, a vencer o meu orgulho, a vencer a minha soberba, a vencer a minha altivez, a vencer a minha vontade, e que prevaleça a sua na minha vida. Que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Espírito Santo, alabaçu de camanácia, só tu pode nos capacitar. Sem ti nada podemos fazer. Então me ajuda, ajuda o seu povo, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.